Vessone pegou pesado agora, fiel. Detonou Osmar Stabile e também Romeu Tuma Júnior e trouxe revelações aí dos bastidores. Explicou tudo da treta. Você que ainda não conseguiu entender todos os detalhes, vai entender agora. Falou de alguns bastidores que não saíram na mídia, trouxe informação nova. E quais agora os próximos passos para essa nova votação do Estatuto. Lá pro final do vídeo tem algumas coisas sobre o André, revelação do Paulistão 2026 e Vessone trazendo tudo pra gente. Então fica até o final, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Concorda ou não com as palavras do Vessone? Comenta aí, bora pro vídeo. Vessa, pra gente pontuar aqui, primeiro, é uma reforma do estatuto que está sendo proposta. Já teve várias tentativas de votar esse negócio e não conseguiu ontem de novo, né? Porque tem confusão e hoje teve essa confusão um pouco mais pesada aí. Primeira coisa, o que diz, qual é o ponto dessa reforma do estatuto, quais são os pontos importantes e por que tem tanta briga? Vamos lá. Só primeiro dar o crédito aí, rapaziada, que foi lá do portal Meu Timão. Essas imagens do site, então a galera ficou até, sei lá, 2 da manhã lá. E é muito bacana o trabalho que está sendo feito, sempre tentando acompanhar as coisas do clube. Primeiro para entender a briga, tá? Só para explicar. Na sexta-feira, estão lá na pizzaria, sentado numa das pizzarias que tem no clube, cada um na sua mesa. Um associado do Corinthians foi lá e deu um enquadro lá no Romeu Tuma Júnior e reclamar de algumas coisas de uma maneira mais firme. O Romeu se sentiu hostilizado e tudo mais, subiu o sangue no Romeu, ele viu que o presidente estava perto e foi lá cobrar, para ver, não vai fazer nada com esse cara que está me enquadrando aqui e tal, não sei o quê. E aí, nessa que ele foi lá, levantou da mesa dele para ir lá falar com o Osmar, ele foi lá e falou isso que o presidente disse. Você não vai fazer nada, não sei o que e tal, eu vou te... E aí a gente ficou colocando pi, porque tem um palavrão ali e tudo mais, que de acordo com o Osmar. O Osmar se sentiu coagido com aquela reação que o Romeu teve. Segundo o Osmar, tinha mais 2, 3, 4 pessoas na mesa com ele, inclusive 2 advogados, conversando, batendo papo. Se sentiu coagido. Isso foi na sexta-feira à noite. Aí deixou passar o sábado, deixou passar o domingo, segunda-feira reunião do conselho. E aí ele pegou o microfone dele e externou essa situação e essa coação que, segundo ele, está incomodando muito aquele episódio e tudo que o Romeu vem fazendo, tudo tem que pedir a bênção do Romeu e tudo mais e tal. Essa é a situação da briga. A partir do momento que o Osmar pega o microfone, fala isso daí, uma galera aplaude, sobe um monte de gente no palco, vira ali um pouco de confusão, o Romeu pede 10 minutos, antes de dar os 10 minutos de pausa, ele pega as coisas dele, pirulita e diz que a reunião está cancelada, e aí o Romeu vai lá dar uma entrevista na sala dele, o Osmar, hora que percebe que o Romeu falou, foi lá e também deu uma entrevista para cada um dar as suas versões. Então, isso foi o que aconteceu. Não teve nem a votação. Alguns pontos importantes iam ser votados, como o principal deles, o fiel torcedor ter direito a voto, que claramente muitos conselheiros não querem. Então, para muita gente, a confusão e a não votação ontem foi maravilhoso. Eles adoraram, para muitos dos conselheiros, toda essa loucura, essa confusão. Eu já vi isso muitas vezes, né? Se arruma uma confusão, acaba a reunião e as pessoas saem felizes, porque elas não queriam que nada que... Isso é desde que eu cubro o Corinthians em 2004, são quase 22 anos acompanhando e cobrindo. Eu sou o setorista mais longevo que cobre o Corinthians, são 22 anos quase na cola do clube. Então eu já vi muitas dessas reuniões rasgarem papel, acabou a reunião, hein? Não tem votação, para vários assuntos. Dito isso, a minha visão sobre o tema, para explicar o que aconteceu ontem. Qual é o erro para mim do Osmar Stabile? Por que falar isso ontem? Ontem à noite tinha um protagonista. Sabe qual era o protagonista ontem à noite? A votação do Estatuto. Esse deveria ser a prioridade. O pensar no Corinthians era ter a votação. Então o Osmar, aconteceu o episódio na sexta. Ele podia chamar, ele é o presidente do Corinthians. Ele fala para o chefe da comunicação, amanhã, 2 da tarde, coletiva de imprensa que eu vou denunciar uma coação que eu estou sofrendo aqui, eu quero passar isso para o torcedor corintiano. Podia ter feito no sábado, no domingo, podia ter marcado para hoje.
Ele pegava o microfone ontem e falava: seguinte, tem uma coisa muito importante, então eu peço para vocês, nobres conselheiros, amanhã, a partir das 9 da manhã, fiquem de olho, eu darei uma coletiva com um assunto bem importante que eu quero trazer, eu preciso que vocês dêem a atenção de vocês, eu não vou falar nada hoje, porque hoje é a noite da votação, nada mais importa. Ele poderia ter feito isso. Convoca para hoje, né? Horas depois, a coletiva não, pegou o microfone, e a hora que pega o microfone e traz esse assunto, obviamente a confusão estaria marcada. Então essa é a minha crítica ao Osmar, porque não era a hora era da votação, não era a hora de qualquer outro assunto. E ao Romeu Tuma Júnior, a minha crítica é: eu nunca vi, são 22 anos cobrindo o clube, eu nunca vi um presidente do Conselho Deliberativo querer ser tão protagonista e dono de tudo como ele está querendo ser. Eu nunca vi. Se já teve no passado, eu não lembro. Décadas de 80, 90, eu não lembro. Que eu tô lá há 22 anos acompanhando o Corinthians, eu não lembro de um presidente do Conselho Deliberativo que deveria se preocupar apenas nas suas coisinhas, tomar outros tipos de atitude e querer outros tipos de protagonista. A ponto de ele montou comissões para tudo. Tem quase 80 cargos distribuídos, comissões de 5 a 6 pessoas. Comissão de mulheres, comissão de jurídico, comissão de, além das famosas de ética, comissão do futebol, comissão do marketing. Então vou dar um exemplo. O marketing agora quer fazer um censo para entender o que o torcedor gosta, o que ele quer consumir, que hora ele entra na internet e tal. Ele foi lá e meteu 30 perguntas para a diretoria e para o marketing responder para ele. O que ele quer saber isso? Por que você tem um sistema presidencialista? Que é para o presidente tomar as decisões, boas e ruins, e ser cobrado ou elogiado pelas atitudes. Vou dar um exemplo, quando o seu Duílio vai lá e banca a tal da Tausa, que todo mundo sabia que não existia, que era uma empresa ali que não ia acontecer nada, aquilo é pro resto da vida, tá na cola, na testa do Duílio, pro resto da vida. Não teve lá uma comissão para encher o saco. Ele quis tomar a caneta, era dele, ele vai lá e toma atitude e ele vai se lascar pro resto da vida, que isso vai colar na testa dele. Então, o Romeu não deixa as pessoas tomarem as decisões que elas estão lá para isso. Seja o presidente do clube, o diretor de marketing, o diretor jurídico e tal. Ele quer se intrometer em tudo, com as suas comissões, tudo tem que passar. Não, mas por que isso? Manda lá um documento, olha, eu quero explicações. Não, você não tem que querer, Romeu, deixa o clube trabalhar. É um sistema presidencialista, eles têm o direito de trabalhar, eles ganharam para isso. Você tem que cuidar da sua comissão de ética, se algum sócio aprontar, se um conselheiro aprontar, é isso que é o seu trabalho. E ele quer se intrometer em tudo. Até no negócio de querer fazer uma parada para que o Andrés, o Duílio e o Augusto parassem toda a investigação que estava sendo interna, ele soltou um comunicado para parar. Aí o Ministério Público veio e falou: amigão, deixa eu te falar, você pode deixar os caras se defender sim, viu? Online, ele não precisa ir lá no Parque São Jorge encontrar com ninguém. Eu não estou falando, pode continuar isso daí internamente. Aí ele baixou a bola e mandou continuar lá. Então, assim, um protagonista que eu também não entendo como um presidente de conselho quer ter desse momento. Então, o time do Osmar para mim foi errado e o Romeu, com esse monte de coisa, querendo ser protagonista o tempo inteiro, é outra coisa e o Corinthians para. Para resumir, o Parque São Jorge apequenou o Esporte Clube Corinthians Paulista mais uma vez. Esse falido modelo da política do modelo associativo deu as caras mais uma vez e o Corinthians, esse Parque São Jorge, o seu modelo associativo, a política do modelo associativo apequenou o Corinthians mais uma vez e o torcedor foi feito de palhaço mais uma vez. Quando você compara com os outros clubes, né, com o São Paulo e também com o Palmeiras, Massa, É tudo igual. Então, no Palmeiras menos, né? Aí, no São Paulo o conselho tem muito poder. Né? No Palmeiras é um pouco diferente. Não, é um pouco. Sim, o Conselho Deliberativo não vai falar, ô Leila, nós queremos não sei o quê. Não vai. Não vai. Agora não. Não. Pelo contrário, o movimento é sempre pró, né, Leila? Se bem que eu tive uma luz de boa esperança quando ela se achou maior rebelaram isso. Com a questão do terceiro mandato. Foi bem. E tive também um sentimento muito bom quando os conselheiros entenderam que a arena era importante para o clube. Há bons exemplos, né? Houve uma oxigenação. Não dá para dizer que não. Sim. Mas o modus operandi é exatamente igual, cara. Aqui os presidentes de conselho, desde
quando o Nobre assumiu, sempre estiveram alinhados, porque fazem parte do mesmo grupo político, né? Aos presidentes. E isso ajuda demais, cara. Se você tem um presidente da Câmara ou do Senado... Política brasileira. Que não é partidário aquilo que o presidente quer colocar em prática, dá trabalho, atravanca a pauta, a votação não sai, entendeu? Atrasa. É assim, cara. Aí tem que ter uma negociação. O que vem na negociação? Um cargo, uma verba, um grupo político que acaba beneficiado. Isso é assim que se faz política no Brasil, partidária, e muitas vezes os conselhos são espelho dessa questão. Eu sinceramente não entendi nada do que eles falaram. A questão do... Você tem toda a razão, joga o Corinthians na lama, o nome do Corinthians na lama, e o que era para ser feito e não foi feito, e a fala do Tuma me preocupa. Ninguém quer ser fiscalizado. Mas aí que tá. Disso? Ele pode querer fiscalizar, não coisas que ele não tem nada a ver. O clube vai fazer um censo, aí o presidente do conselho manda 30 perguntas sobre um censo de internet. Assim, então tem coisas que estão sendo extrapoladas por parte dele também. Vamos lá, eu acho que tem a questão, foi bom o Massini passar, Conselho Deliberativo de Clube é o poder legislativo, o presidente é o poder executivo. No caso do Corinthians, todos os ex-presidentes estão no olho do furacão. Né? O Tuma comandou o processo do impeachment do Melo. Está no cargo um vice-presidente, que era o vice-presidente do Melo. Então, talvez, na cabeça dele, ele esteja com a orelha em pé para tudo o que está acontecendo, certo? Nós temos 3 presidentes acusados no Ministério Público. 3 não, 4, né? Enfim, o atual interino disse que não vai... E temos um ano de eleição. O ano de eleição, cada um puxa para o seu ladinho. É a comparação com o São Paulo, né? Porque acontece o seguinte, caiu o presidente como no Corinthians. O que aconteceu com o Walter Aires Abreu? Ele não tentou dar o golpe no Macis? Sim. É a mesma coisa. Só que aí ele foi... O Paulo é menor, né? O colégio eleitoral, o clube é menor. Então ele já foi meio que enquadrado. Mas o Walter Aires Abreu estava, digamos, querendo aproveitar o vácuo no poder para colocar o legislativo acima do executivo. Porque o executivo está sem credibilidade. Enquanto isso, o Stabile vai ganhando, vai capitalizando, vai fumando charuto quando o time ganha tal, e vai plantando possivelmente coisas para a candidatura dele. O ato dele ontem me dá a impressão que foi premeditado. Premeditado para melar essa situação da discussão da pauta, do reforma do estatuto. Então cada um puxa a sardinha para o seu lado, ainda mais no ano de eleição, quando provavelmente cada um vai apoiar um lado. Então isso é política. E, de novo, num regime executivo presidencialista muito frágil, o legislativo vai tomando espaço. Hoje é isso que está acontecendo no Corinthians, é isso que tentou fazer o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. A SAF está na mudança estatutária? Isso também vai fazer parte. São vários itens que faz. E seria Nada foi votado votado. Então, aliás, para quem pergunta, o que vai acontecer agora, o Romeu pegou uma emenda lá, 45, ele tirou o zap, estava com o zap no bolso e falou, ó, tem uma emenda aqui, o artigo 45, eu ultrapasso o conselho e vou direto para a Assembleia Geral dos Sócios. Ele vai fazer isso daí, ele está dizendo que vai fazer e que não precisa do conselho. Isso vai dar um outro barulho e aí o torcedor fica do lado de fora, os milhões de torcedores ficam do lado de fora igual palhaço esperando os caras se resolverem. Basicamente vai ser isso. Olha, o André Luiz falou sobre a negociação frustrada com o Milan e elogios do Memphis, é isso? Isso. Falei, sou muito tranquilo. Aqui no Corinthians eu estou vivendo um sonho, como lá também ia viver, né? Mas acredito que se eu manter o que eu venho fazendo, acredito que vai ter várias oportunidades. E vamos em busca desse ano aí de outros campeonatos, que aqui tem a Libertadores esse ano, tem o Copa do Brasil, tem Brasileiro, e ganhar esses campeonatos para mim vai ser muito importante. Pô, o Memphis, um jogador do tamanho que ele é, né? Só tenho a agradecer a ele por tudo que ele vem fazendo por mim, por ele estar sempre me ajudando no dia a dia, nos treinos, nos jogos, e ele vir fazer um comentário desse pra mim, pô, fico muito feliz mesmo, de verdade, porque um jogador de Copa, né? Um jogador que jogou Champions, multicampeão, ganhou vários títulos aí, e pô, ele falar isso de mim, pô,
Feliz demais, feliz demais. Pô, o Dorival é um treinador que, meu primeiro treinador, né, no profissional, um cara que sempre me ajuda também no dia a dia. E ele fala que eu sou tão importante assim pra ele. Pô, pra mim feliz demais também, né? Tá ali, ele ter me oportunizado, ter me dado a oportunidade e eu, graças a Deus, consegui aproveitar. E ele ter essa confiança em mim, pra mim eu fico muito feliz mesmo. Ficou, não vai mais. Pelo menos agora. Só para contextualizar, o Memphis, aquele Fabrício Romano, que é um especialista de mercado aí, o mais famoso do mundo. Agora tá no olho do furacão. Com acusações ali de ter ganhado um dinheiro da Arábia, pela Arábia, aquela coisa toda. Mas em termos de mercado, os empresários procuram ele. Soltou lá uma nota, um Twitter lá, dizendo... o Milan segue no aguardo só de uma resposta do Corinthians e do ok, a proposta não vai subir e tal. O Memphis foi lá e entrou na trincheira com o torcedor corintiano e foi lá e respondeu a postagem. Querer ganhar o dinheiro de maneira rápida não vale a pena. O André é um baita de um jogador, é um ativo do clube que merece ser valorizado e vai valer muito mais no futuro. E aí ele compra essa briga, por isso que o André agradece ele e tudo mais. E agora o torcedor tá maravilhado, porque esse era o sentido que o torcedor queria, alguém que saísse e falasse a mesma coisa que ele. E o Memphis comprou essa briga para si agora. O negócio aparentemente morreu, não vai acontecer mais. E o Corinthians segue a vida com o André no jogo agora, jogando o jogo. Quinta-feira, quarta-feira tem jogo e tudo mais. É inacreditável. É inacreditável. Ele entrou lá e cobrou lá o cara, o jornalista, e mandou essa daí. E entrou na trincheira com o torcedor. E o torcedor adorou, simplesmente adorou. Cara, é aquilo. Enquanto estiver dando certo, é maravilha. Agora, se o Zaccaria errar um passe, ou o Lingard perder um gol cara a cara, os caras vão ligar pro Disque Memphis, né, cara? É uma coisa inacreditável. É o Memphis aí representando, hein, Fiel? Esses dias eu tava vendo um post de um torcedor falando do Cássio. Cássio, maior ídolo, Cássio, monumental no Corinthians. Cássio, gigante, ganhou tudo, fez história. Talvez o maior jogador da história do Corinthians, mas nunca se identificou como um cara que realmente pertencia ao Corinthians ao ponto de dar a cara para bater, de entrar em brigas que muitas vezes era de interesse do Corinthians, de lutar pelos jogadores da base, lutar por melhoras dentro do CT, do clube como um todo, na política, e aí exaltando a postura do Memphis, né? E aí eu não sei a sua opinião. Cássio, para mim, é o maior ídolo do Corinthians, maior jogador da história do Corinthians, mas nesse ponto tenho que concordar, não desmerecendo ao Cássio, mas o que o Memphis faz em prol de brigar pelo Corinthians nesse sentido, mas ele ganha muito, mas ele ganha para isso, mas também com o que ele ganha, mas ele vem afundando o Corinthians em dívidas, isso é outra coisa. Estou falando dessa postura dele e queria saber sua opinião, deixa aí nos comentários. André, elogiado por Memphis, Dorival, entendeu que o futuro dele vai ser no Corinthians e declarando que o intuito é ganhar Libertadores, Copa do Brasil, brigar pelo Brasileirão. Em uma outra entrevista lá nos Donos da Bola, ele falou sobre isso, de estar nas primeiras colocações do Brasileirão. Você gostou de André ter ficado ou acredita que ele deveria ter sido vendido? Comenta aí também, Fiel. E a treta? Pra mim foi tudo premeditado. Premeditado para não acontecer a votação. Tuma tá errado, Stabile tá errado, todo mundo ali tá errado, e o que o Vessone falou, lá dentro eles tornam o Corinthians pequenininho. Não entendem o tamanho que é essa nação corintiana, esse clube. Infelizmente, do muro para dentro, ali no Parque São Jorge, cada vez que acontecem essas coisas, o Corinthians fica pequenininho. Mas isso não é o Corinthians e, para mim, a única solução é uma intervenção da justiça. Você acredita só nisso também? Comenta aí, se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!